que ele coloca na obra Religião dos Espíritos. Essa obra ela é bem interessante porque Emmanuel faz as suas observações capítulo a capítulo e ele sempre contextualiza com alguma questão de O Livro dos Espíritos, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho qual a questão que ele escolheu para falar sobre esse estranho delito e de que estranho delito, na verdade, ele se refere. Para isso, nós vamos precisar fazer uma pequena viagem no tempo, há 2000 anos, quando levaram ele, o nosso Messias, para o presidente. Assim narra o evangelista Mateus no capítulo 27. Ele foi levado ao presidente, o presidente do libelo acusatório, ou seja, da peça acusatória. Jesus era considerado um criminoso e ele tinha sido apresentado a Pôncio Pilatos, então o governador, para que fosse sentenciado. Os judeus desejavam-lhe a morte. E Pilatos, diante daquela situação constrangedora, começa a fazer um interrogatório. Assim vai dizer o texto de Mateus. Jesus, tendo sido apresentado ao presidente, o presidente o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? E Jesus lhe responde: Tu assim o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada adicionou à resposta. Então Pilatos continuou o interrogatório. Não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra Jesus respondeu, de sorte que o presidente estava muito impressionado. Por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo aquele que o povo quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, de nome Barrabás. Então, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos, à multidão: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres nessa questão, porque este é um justo. Num sonho eu muito sofri por causa dele. Mas os príncipes, os sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão para que pedisse a liberação de Barrabás e matassem Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois querei vós que o solte? E a multidão respondeu: Barrabás. Então Pilatos diz: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? E todos lhe disseram: Que seja crucificado. O presidente, porém, redarguiu: Mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. É no mínimo constrangedor esse silêncio, essa passividade, o fato de nenhuma voz ter se levantado para defender o justo, aquele com o qual todos aprendiam, aquele com o qual todos se curavam, todos recebiam algo de positivo, de bom, porque ninguém se afastava da presença de Jesus sem que algum benefício aurisse, com a sua magnificência, com a sua clemência, com a sua bondade, com a sua doce paciência. Pilatos tinha o poder nas mãos, e nós sabemos que o próprio Espírito Emmanuel, à época reencarnado como senador romano, tinha inclusive mais poder do que o próprio Pilatos. Mas nessa época não moveram uma só posição, um só ato para poder defender aquele que parecia honesto contra os soturnos interesses dos príncipes dos sacerdotes. O texto evangélico enuncia que provavelmente Pilatos e todas as outras autoridades romanas
sabiam da tentativa dos judeus de transferir aos romanos a responsabilidade pela morte de Jesus. Mas ainda assim não se posicionaram, talvez temendo a represália do César em relação à contrariedade dos interesses defendidos. Afinal, se eles tomassem partido em relação à defesa de Jesus, como isso chegaria aos ouvidos do César? Eles deveriam se manter, portanto, dentro do que fosse possível, numa posição de indiferença. E daí a questão de lavar as mãos. Ninguém queria assumir a responsabilidade por isso, nem mesmo os sacerdotes, que levaram a questão para o tribunal romano, justamente para não serem acusados de planejar a morte de alguém. Afinal, sepulcros caiados de branco, hipócritas, precisavam manter essa imagem de bondade. Amélia Rodrigues, em uma de suas obras, pela psicografia de Divaldo Franco, vai dizer que a multidão sofria de uma alucinação coletiva, um gênero obsessivo muito frequente, estudado por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, chamado fascinação. Ela vai dizer que o pano de fundo espiritual era terrível, especialmente naquele dia. Divididos entre a multidão, os fariseus insuflavam o ódio, nada diferente do que nós observamos hoje na nossa sociedade atual. Em pleno século XXI, mais de 2000 anos depois desse estranho delito, nós ainda observamos o fomento à cultura de ódio, principalmente através das redes sociais. E por nossa invigilância, por vezes, nos deixamos cair nas teias sinuosas, ardilosas da fascinação coletiva. Em relação à nutrição desse ódio contra os nossos semelhantes, às vezes por uma divergência de opinião, de uma convicção, de uma postura, por falta de se colocar no lugar do outro e de respeitar o direito à liberdade de consciência. Tema, aliás, de O Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, quando o nosso codificador coloca uma série de perguntas e respostas relacionadas à lei de liberdade. Cada um de nós temos o direito do livre pensar e de nos responsabilizar por aquilo que pensamos. Então, não obstante a multidão precisar de um líder a quem se referir para que possa tomar boas diretrizes, cada um de nós conserva a liberdade individual pelos nossos atos. E por vezes nos sujeitamos a certas pessoas que se arvoram a nos dizerem o que devemos fazer sem pensar nas consequências do nosso ato. Naquele momento, aquelas individualidades eram nada mais do que uma grande massa consumida pelo ódio, muito assediada por conta dessas influências perniciosas. Então, isso tudo é muito interessante para a gente observar o quanto precisamos manter a vigilância para não cair em situações similares. E então, Emmanuel, nessa mensagem, começa dizendo que, observando a hostilidade manifesta que vem sofrendo a doutrina espírita desde a enunciação dos seus princípios com Allan Kardec, estudamos o motivo pelo qual teria sido Jesus condenado na barra dos tribunais humanos. E aí a questão de O Livro dos Espíritos, que Emmanuel coloca, justamente para contextualizar com esse estranho delito, é a questão 798 de O Livro dos Espíritos, dentro de Lei de Progresso, quando ele vai avaliar a influência do Espiritismo para o progresso. Então a pergunta diz assim: o Espiritismo se tornará a crença popular ou ficará circunscrito a algumas pessoas?
É interessante que na obra Maria, pelo Espírito Miramês, psicografia de João Nunes Maia, o autor espiritual vai dizer que o evangelho no futuro vai fazer parte da lei de todas as nações. Será a carta magna de todos os países do mundo. Repetindo aquilo que Jesus disse, anotado pelo evangelista Mateus no capítulo 24, de que o evangelho do reino seria proclamado por todo mundo e aí então viria o fim. Não exatamente a evangelização das pessoas, no sentido de popularização das mensagens, dos versículos, do estudo, mas a vivência do Evangelho, das suas diretrizes éticas e morais. E então, quando nós investigamos esses ataques a que a doutrina espírita desde o início sofreu, nós percebemos, como o próprio Kardec já houvera dito, que os seus maiores inimigos estão entre os seus participantes, ou seja, entre os próprios espíritas, que muitas vezes, incautos, se deixando levar pelos próprios interesses, abaixariam a vigilância e se deixariam fascinar por influências perniciosas. Essa crença, por assim dizer, que nada mais é do que a tentativa humana de viver o evangelho, tentando conciliar com as novas revelações da ciência e das filosofias, é o que esperamos deve começar a tomar lugar cada vez de uma forma mais popularizada entre os conhecimentos humanos. Ou seja, são muitas lutas a sustentar, mas o que nós esperamos é que à medida que a ciência avance, à medida que o nosso progresso intelectual se dê, mais a gente consiga entender a pertinência de vivenciar os ensinamentos do Evangelho e as práticas colocadas por Jesus através do perdão, do amor ao próximo extensível aos nossos adversários, da indulgência, da tolerância e, sobretudo, do respeito. Mas até lá, muitas lutas terá o Espiritismo a enfrentar como já enfrentou em outros tempos. Porque estamos doentes, padecemos, cada qual das nossas próprias enfermidades morais. Então, cada um de nós está às voltas com a nossa própria luta íntima. Isso é interessante para a gente perceber a soltura, a gente entender a soltura de Barrabás e não a de Jesus. Alguém que era um ladrão, um grande aproveitador de situações para favorecimento próprio, na figura de Barrabás, e o outro que era alguém completamente altruísta, solidário, fraterno, que tratava a todos com respeito, que talvez pela primeira vez devolveu a dignidade àqueles que eram considerados invisíveis sociais, aqueles que eram cegos, portanto, à margem da sociedade, porque não tinham trabalho. Numa época em que os trabalhos manuais eram o carro-chefe, né, para que o sujeito pudesse se sustentar. Numa época em que as mulheres tinham uma condição de subalternidade degradante, e que ele as convida, trazendo pelos sentimentos femininos essa proposta da vivência, do amor e do perdão, né? E tendo uma grande receptividade, digamos assim, pelos corações femininos que de fato seguiram Cristo. A gente vê isso nas mulheres anônimas do Evangelho. A mulher hemorroíça, a mulher samaritana, a mulher cananeia. Qual o nome delas? Não sabemos. Era apenas uma mulher, considerada naquela época objeto. E ao lado do Cristo, alcançam dignidade, alcançam autonomia, ainda com as suas imperfeições, né? E guardadas as devidas proporções, os seus delitos, como, por exemplo, a mulher flagrada em adultério. Vai e não tornes a pecar. Isso é autonomia, isso é independência. Então, por que essa visão controversa, né? Por que escolher um salteador comum? Talvez
gente como a gente, que erra, que peca, como nós também pecamos. Talvez a falta de senso de merecimento de alguém tão bom que se torna insuportavelmente bom, irritantemente bom, e a gente precisa fazer alguma coisa para pará-lo, porque, de alguma forma, a bondade e a pureza de Jesus, ao lado de despertar os melhores sentimentos de respeito e admiração, também despertou muitos ódios e invejas. Veja que essa questão da nossa luta íntima, a luta contra, digamos assim, os nossos monstros internos, mobilizam a importância de olhar para dentro. E ainda hoje, o Espiritismo nos suscita olhar para esses nossos conflitos. Não é fácil o esforço de evangelização. Então, desde o seu início, como ainda hoje, há muita gente interessada em combater as ideias libertadoras, assim como ocorreu com Jesus. Nem todos estão interessados nesse discurso da autonomia, da dignidade humana, da liberdade individual, de assumir a responsabilidade. Uns, por conta de sentir ferido o seu próprio orgulho. Outros, porque isso contraria os interesses pessoais e subalternos. É mais confortável opor-se, por vezes, a esse discurso libertador, a esse discurso que nos lembra da responsabilidade individual do que o esforço de transformar a si mesmo. Por vezes é mais conveniente ficar na zona de conforto. Mas o nosso codificador já dizia: os contraditores tenderão a permanecer isolados, e as pessoas ficarão saturadas do mal e procurarão a luz, procurarão uma diretriz e encontrarão essa diretriz no Evangelho. Então, o Espiritismo se encarrega dessa edificação. Então, Emmanuel vai lembrar que, no caso de Jesus, especulando o motivo pelo qual ele teria sido condenado na barra dos tribunais humanos, que todos sabemos que o Cristo não foi vítima de um assassínio vulgar. Não obstante, sem razão, ele foi preso, inquirido, processado, qualificado na posição de réu e condenado à morte pelo mais alto conselho da comunidade a que pertencia. O libelo acusatório não permaneceu circunscrito ao âmbito religioso da nação israelita. Ele foi levado ao tribunal romano. Foi conduzido e ratificado ao arbítrio romano, na pessoa do governador romano Pôncio Pilatos, submetido à consideração da autoridade provincial, na presença de Antipas e depois exposto ao veredito da multidão. Então era como se fosse buscado, para além da autoridade religiosa de Israel, uma espécie de confirmação, de ratificação por aqueles que estão vendo a situação de fora, como se isso desse uma amplitude maior com respeito ao crime do qual que lhe foi imputado. Isso nos lembra a morte de uma outra figura muito representativa e histórica, que foi a de Sócrates. Sócrates, na antiga Grécia, ele também foi condenado à morte, condenado a beber cicuta, pelo fato de cultuar deuses que não do politeísmo grego e de corromper a juventude. E é interessante essa acusação, a acusação de corrupção da juventude, justamente por conta de, através da sua maiêutica, ou seja, Sócrates estabeleceu um método próprio de interlocução com aqueles que o procuravam para conhecer a verdade, em que ele perguntava ao perguntador. Então, alguém vinha com uma dúvida com Sócrates e ele sabia que quem pergunta provavelmente já sabe a resposta, mas ainda não sabe que sabe. Então, ele chamou de maiêutica esse parto, né? Essa expressão, etimologicamente em grego, vem de parto das ideias. Sua mãe era parteira.
Então ele começa a esmiuçar aquela questão que vem, né, do interlocutor para que se alcance a verdade. E esse é um movimento libertador. Guardadas as devidas proporções, em Cristo, esse espírito puro, a gente vê essa pedagogia, essa argúcia psicológica muito mais afinada, muito mais apurada, porque Jesus sabia qual a motivação do seu interlocutor, sabia, conhecia os seus conflitos, conhecia as suas necessidades iluminativas e dava àquele que lhe procurava exatamente o remédio preciso. É por isso que ele não responde a Pilatos. És tu o rei dos judeus? Assim tu o dizes. Mas você não está observando essa peça acusatória contra você, como quem diz, você não vai se defender, e Jesus calava-se. Calava-se porque se o seu reino fosse daquele mundo, os ministros do seu reino ali estariam para defendê-lo. Mas era necessário que assim acontecesse, que se submetesse àquela manifestação de suportar a dor da incompreensão e da ignorância, para que ele figurasse como o verdadeiro libertador das consciências. Porque um libertador de consciências não violenta a quem quer que seja, não necessita de, pela argumentação, convencer a quem quer que seja. Um bom professor, ao suscitar a libertação das consciências, estrutura os recursos para que o aluno busque a verdade por si mesmo. Coloca-se como um instrumento nesse processo de ensino-aprendizagem, no máximo como um facilitador, como um orientador, mas ele deseja que o próprio aluno caminhe e não fornece a resposta já pronta, porque esse percurso é necessário para o processo de amadurecimento psicológico, de amadurecimento espiritual. Então, se os seus atos não tinham sido suficientes para defendê-lo, não seriam as suas palavras mais convincentes, né, para que fosse desarmado, né, essa acusação injusta de um estranho delito. Então, Emmanuel continua na mensagem dizendo: dentre todos os poderes a que foi apresentado, não se tem notícia de voz alguma que se levantasse para defendê-lo. Não havia advogados, né? Não haviam defensores. Havia por parte de muitos o ódio generalizado, por parte dos seus seguidores o medo das consequências de um poder mal dirigido e a hesitação entre declarar-se como seguidor do Nazareno, né, ou permanecer protegendo-se das represálias que poderiam ocorrer. E aí Emmanuel especula. Entretanto, qual teria sido a culpa do mestre nos quadros do seu tempo? Ele se teria incompatibilizado com os sacerdotes, mas declarava ele mesmo que não vinha destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. É interessante que em diversos momentos do Evangelho nós vemos os ânimos acirrados por parte dos fariseus para, como que, tentando encontrar alguma falha de Jesus para incriminá-lo. Em diversos momentos buscavam aparentes contradições, ou nos seus ensinamentos, ou nas suas práticas, como, por exemplo, a cura nos sábados, para provar que ele estava se opondo àquilo que era caro ao judaísmo. E, portanto, o tribunal religioso poderia aplicar-lhe uma correção, uma punição, para mostrar que os fariseus estavam condizentes com as práticas judaicas e que Jesus havia cometido um desvio. Só que, para a loucura dos fariseus, ele conseguia demonstrar de uma forma extremamente plausível que o sábado era apenas uma representação simbólica
para o homem voltar-se para as coisas do mundo espiritual. Ou seja, o sábado foi feito para o homem, está a serviço do homem para a sua comunhão com o Altíssimo, e não o homem foi feito para o sábado. Ou seja, essa extrema rigidez com essas práticas exteriores não necessariamente refletem a sintonia do coração com essa proposta divina. E Jesus vai assim ensinando, através dos seus feitos e dos seus não feitos também, como que essa relação verdadeira com o alto, sem ser necessário representantes, se dá. E isso era extremamente irritante, porque, tirando os sacerdotes dessa posição de intermediários, diversas conveniências, inclusive financeiras, ficavam à revelia. Quem não se lembra, por exemplo, daquela famosa discussão de Jesus com os fariseus, falando sobre o honrar pai e mãe e a cobrança excessiva que os fariseus faziam em relação aos fiéis para que mentissem aos seus próprios pais sobre os seus provimentos e dessem os provimentos à igreja, para que as igrejas ficassem mais abastadas e o bolso dos sacerdotes também ficasse mais abastado, e eles faziam uma espécie de sofisma, uma espécie de enganação, né? Enganando apenas a si mesmos, porque não enganariam a Deus, iludindo os fiéis. Então é lógico que nem todos os sacerdotes são desonestos, mas Jesus, desde aquela época, fazia essa denúncia à hipocrisia. Uma hipocrisia até hoje presente, né? Presente entre nós. E que nós precisamos estar em constante vigilância para não nos deixar levar a cometer os mesmos erros desse farisaísmo que é estarmos afeiçoados às aparências de virtude, às aparências de bondade, às aparências de caridade. Então é por isso que Emmanuel vai dizer, ele em momento algum se incompatibilizou com os sacerdotes. Eram os sacerdotes, na figura dos fariseus, que buscavam marcar a diferença. Nós somos os corretos e ele o errado. Mas Jesus sempre convincente mostrava o contrário. Aí Emmanuel continua as especulações. Acaso Jesus houvera afrontado os mais ricos do mundo? Mas ele não possuía uma pedra em que repousar a cabeça. Ou seja, Jesus não compactuava, não guerreava, não buscava aumentar a sua fortuna, obter benefícios financeiros através dos seus ensinamentos e das suas práticas. Muito pelo contrário, ele abriu mão de todas as posses. Não tinha sequer uma casa, dormia com frequência na casa de Pedro e de outros apóstolos e seguia as suas andanças buscando pelos caminhos os recursos para que pudesse subsistir. Para Jesus, o seu lema não era ser servido, mas pelo contrário, servir. Quando os poderosos da época utilizavam desse poder transitório para serem paparicados, aclamados, muitas vezes de uma forma mimada, infantilmente mimada. E Jesus recusava todas essas reverências, todas essas honrarias por questões materiais. O seu reino não vinha com aparências exteriores, mas era um reino de construção interna. Então ele dava o exemplo na própria vida. E aí Emmanuel continua, mas terá Jesus guerreado contra os políticos dominantes? Mas ele ensinava o respeito à legalidade, proclamando o que se deve dar a César, né? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, tudo bem, Jesus não busca aumentar as suas fortunas, obter vantagens materiais, mas ele tem interesse de obter cada vez mais prestígio, de ter posições de poder para competir com o poder humano. Jamais. Inclusive, alguns dos seus apóstolos, por exemplo, Judas, achava que Jesus era besta, que Jesus estava meio devagar, né? E que ele poderia ser o relações públicas, digamos assim, né? Do reino, que seria formado
para compactuar esses interesses. Mas Jesus não gostava, não tinha interesse em dominância, em subjugar quem quer que fosse. A sua proposta era uma proposta de empoderamento do indivíduo. Ele não se voltava nem para grandes multidões. Veja que as suas palestras, as suas manifestações eram em cidades pequenas, cidades sem grande representatividade populacional e política. O seu objeto de trabalho, digamos assim, era o espírito, ali reencarnado em meio às suas provas. O investimento de Jesus, digamos assim, era o investimento na humanidade, no ser humano e nos seus potenciais. Então ele não se preocupava com números, com likes, com visibilidade, né? Com engajamento, como hoje a gente tem no ambiente das redes sociais. Ele se preocupava com cada semente que era lançada como bom semeador, sem querer recolher nenhuma vantagem pessoal para si. Aliás, em relação às suas curas, em relação aos seus processos libertadores, sempre conferia o mérito ao Pai. Eu realizo a vontade do Pai. Apenas isso. E aí Emmanuel pergunta, mas qual mal ele cometeu? Repetindo a questão de Pilatos. Será que ele menosprezou o prestígio dos médicos quando, por exemplo, interferia na saúde daqueles que se acercavam dele para curar? Mas ele apenas valia-se da oração e do magnetismo divino de que se fazia intérprete no socorro aos doentes. Essa terapêutica, hoje inclusive utilizada, né, no movimento espírita e em outras hostes religiosas também, da magnetização dos fluidos, para que possamos recompor tanto a nossa saúde física quanto psíquica, para que a gente possa ter bom ânimo para enfrentar os desafios, foi uma prática iniciada pelo Cristo. A comunhão de boas energias com o alto e nos colocar como instrumento dessas boas energias para revitalização, né? Então, pergunta Emmanuel, ele dilapidar o interesse dos comerciantes, tipo, Jesus atrapalhava as negociações comerciais e por isso ele foi acusado, mas em sua época, como acontece ainda hoje, praticou antes a beneficência, para que fossem multiplicados pães e peixes em favor dos famintos. Em diversos momentos, nós vemos Jesus com atitudes de beneficência sem que aquilo representasse necessariamente a dependência do outro ao seu provimento, porque ele fazia e passava. Ele não roubava a responsabilidade individual de que quer que seja. Tanto que Simão Pedro, junto com os demais apóstolos, após a ressurreição do Cristo, quando formam, né, a instituição cristã primitiva, a Casa do Caminho, aquele foi o primeiro instituto, talvez, de beneficência, né, de benemerência, de assistência social, em que eram recebidas pessoas em situações deploráveis e os recursos eram partilhados. Aqueles que ingressavam na Casa do Caminho doavam os seus recursos próprios e aquilo era dividido com equidade. Quem precisava de mais, tinha mais. Então era uma solidariedade prática, uma espécie de equidade no atendimento de recursos em que todos os necessitados eram atendidos, em que as relações eram marcadas pelo respeito, pela tolerância, pela compreensão, em que havia uma cooperação de esforços, em que cada um, com os seus ofícios, com aquilo que podia dar, chegavam doentes e, à medida que iam melhorando, ajudavam a cuidar dos outros doentes. Aqueles que tinham condições de trabalhar, os tecelãos, os pescadores, os artífices, seja lá qual fosse o seu ofício, iam, trabalhavam e repartiam os frutos do seu trabalho para a sociedade.
aquela pequena sociedade, daquela comunidade cristã. Então, todos eram atendidos. Então, não havia a geração de lucros individual, em que uns enriqueciam à custa dos outros. Essa condição, por exemplo, da nossa sociedade capitalista, né? Em que a base da pirâmide, por vezes, é até escravizada por conta dos interesses da riqueza e do aumento da posses de pouquíssimos. Hoje a gente tem bilionários no mundo que têm uma posse, né, um patrimônio muitas vezes maior do que o PIB de certos países. Então, essa desproporção denuncia, digamos assim, essa desigualdade social denuncia ainda questões de orgulho, de egoísmo e de defesa de interesses próprios em detrimento dos interesses dos outros. Então, Emmanuel, fechando, vai dizer: será que ele insultou os filósofos e pesquisadores do espírito, sequiosos de experiência? Mas ele mesmo anunciou que todos conheceremos a verdade para que a verdade nos faça livres. É interessante esse discurso da verdade, né? Nós carregamos todos visões parciais, pequenas dimensões da verdade, e sem um espaço democrático para que a gente possa falar, né, e trocar essas ideias, agregar seu ponto de vista de nossas visões particulares diferentes, é impossível que a gente possa conhecer a verdade. Ou seja, ninguém conhece a verdade não tendo essa liberdade para expressar-se, para ouvir e também para falar. E Jesus conhecia isso como ninguém. Então, ele era um libertador de consciências que fazia apologia à verdade, porque ele não queria convencer a quem quer que fosse das próprias verdades particulares, como muitas vezes aqueles, para salvaguardar os seus próprios interesses, fazem. Eu sei qual é a minha verdade e eu tento convencer você da minha verdade a fim de que eu estenda o meu poder sobre você e te mantenha sob servidão. A proposta do Cristo era completamente oposta. E aí Emmanuel diz: e depois de crucificado, seus continuadores legítimos por muito tempo foram perseguidos, humilhados, espancados, martirizados, ridicularizados. Apodreceram nos cárceres, foram algemados a ferros, supliciados em gabinetes de tortura, passados a fio da espada ou cedidos à sanha de feras sanguinárias nos espetáculos públicos, se referindo aos circos de martírio em que os cristãos eram martirizados. E agora, que a doutrina espírita lhe revive os ensinamentos, quantos lhe esposam o programa de educação e justiça, de libertação moral e fraternidade pura, já que a evolução do direito entre os homens não mais permite que se ergam cruzes e fogueiras para os que creem na sabedoria, no amor da providência divina, padecem calúnia e vilipêndio, sarcasmo e perseguição. Olha que interessante que Emmanuel vai dizendo, né? Em Lei de Liberdade, o Livro dos Espíritos, a gente tem que a legislação humana acompanha também o progresso moral da sociedade. Então, por exemplo, hoje a distinção que a gente tem em relação a crimes hediondos é um avanço. Chegará um tempo em que vão cair em desuso certas leis por conta de nós estarmos evoluídos o suficiente para termos essa consciência, né, e respeito em relação à vida do outro, em relação aos direitos do outro. Chegaremos lá. E à medida que o tempo passa, a nossa legislação também vai evoluindo. Então, hoje, não cabe dessas perseguições a crucificação ou os circos de martírio, essas cenas espetaculosas, embora ainda haja muita violência, né, na nossa sociedade. Mas aqueles que tentam viver a verdade, a justiça, o amor, a caridade, sofrem perseguições. Ou alguém aqui se engana, achando que praticar a caridade sempre nos renderá aplausos. É lógico que não. Através dos gestos de caridade, às vezes nós temos pequenos gestos de libertação do outro
Por exemplo, quando a gente entrega uma sopa a alguém que está faminto nas ruas, 3 dias sem comer, a gente dá um suprimento alimentar, atendendo a uma necessidade básica humana, que é de satisfazer a fome através pelo alimento, e aquele que desencarnaria talvez nos próximos 2 ou 3 dias ganha, digamos assim, mais algum bônus de dias de vida através de um gesto despretensioso de nossa parte. Isso vai irritar alguns, principalmente os inimigos daquele que está naquela condição de opróbrio da miséria. E o que vocês acham que vai acontecer conosco que fomos instrumentos desse singelo gesto de caridade? Perseguição, insinuações, assédio para nos desestimular ao ato, para em momentos em que a gente se deixar envolver pela melancolia, nos afundarmos mais ainda pela tristeza, para que a gente repense essa nossa ação, mas é uma ação tão pequena, será mesmo que vale a pena? Qual de nós já não teve qualquer pensamento nesse sentido, que por vezes nos fez pensar, hesitar, talvez não nos acharmos merecedores de posição, de ajuda, acho que eu não estou ainda preparado adequadamente para a tarefa. Tenhamos cuidado, vigilância em relação a isso. Ou às vezes essa perseguição é mesmo pelo verbo, aquele verbo indecoroso, aquele verbo perseguidor, sarcástico. Você se acha muito bom, né? Você faz essas coisas achando que está enganando todo mundo com essa capa de bondade. E às vezes você olha, mas eu não estou fazendo com esse objetivo. Sarcasmo. Porque viver o evangelho é andar na contramão dos interesses de muitos. E a gente vai precisar de muita fé, força de vontade e vigilância para não desistir. Porque se o Cristo, que é puro, foi ridicularizado, martirizado e condenado à morte, imagine o que não vai acontecer conosco, que temos a nossa extensa fila de débitos. E aí Emmanuel fecha a mensagem dizendo: isso acontece simplesmente porque a infração do espiritismo, que reverencia a religião, ilumina a filosofia e venera a ciência, tanto quanto o delito de Jesus e de seus genuínos seguidores, nos primeiros 3 séculos do cristianismo apostólico, é o de combater o cativeiro da ignorância e o império do vício, a sombra da mentira e o domínio da opressão, ajudando a alma do povo a sentir e a raciocinar. Esse foi o estranho delito. Não como acusaram a Sócrates, corromper a juventude, ou como acusaram Jesus, blasfemo e caluniador, feiticeiro vulgar. Não. Filho de Beuzebu, como foi chamado. Não. Não. Ajudar no movimento, no verdadeiro movimento libertador de consciências, para que cada um assuma a responsabilidade dos próprios atos e perceba a hipocrisia e o cinismo ainda presente no mundo para que faça diferente. Combater esse cativeiro da ignorância e o império do vício é uma tarefa árdua. A gente tira por nós. Combater o nosso cativeiro da ignorância e o império das más paixões sobre a nossa vida é um esforço árduo que a gente envida esforços todos os dias para se tornar cada vez melhor e vencer os nossos maus pendores. Imagina quando a gente se arvora a tentar contribuir um pouco em relação ao panorama público, ao panorama coletivo, como, por exemplo, o Cristo testificou. Então, meus amigos, que nós possamos ter muita perseverança e caridade, que nós possamos olhar mais para nós mesmos, nos cuidar e cada vez mais fortalecer essa certeza de que a vivência do Evangelho, com essas altas doses de sacrifício por nossa parte, sempre
valerão a pena. Mas não nos enganemos, não sejamos ingênuos de pensar que será fácil. Nunca será. Um grande abraço a todos e nossos votos de muita paz.